Vamos falar sobre essa polêmica envolvendo o Neymar, jogador que foi à ausência no clássico contra o Corinthians. Foi uma surpresa, porque muito se comentava, né, de que o Neymar sim estava recuperado de um desconforto logo após do jogo contra o Red Bull Bragantino e que teria condições de jogar o clássico contra o Corinthians, visando uma vaga para a final da competição estadual. Mas, uma hora antes da partida começar, muitos foram surpreendidos com a ausência de Neymar no time titular. Mas aí, muitos também pensaram, bom, se ele está no banco de reservas, vai entrar no segundo tempo, vai jogar pelo menos meia hora para tentar ajudar o time do Santos. Só que não vimos o Neymar jogar um minuto sequer. E além de não jogar, também nem ia para os aquecimentos. Então traz para a gente que de fato não tinha condições de atuar contra o Corinthians. E é claro, é uma semana que tivemos o Carnaval, que o Neymar viajou para o Rio de Janeiro, inclusive com os jogadores do Santos. É uma semana também de convocação para a seleção brasileira. E claro que isso aumenta muito mais. O Neymar não quis jogar por conta da seleção, o Neymar não deveria ter aproveitado o Carnaval. Então, várias questões estão sendo debatidas neste momento. Vamos debatê-las aqui com muito respeito. É claro, cada um tem a sua opinião, então peço para que você deixe aqui de forma educada nos comentários e trazer também duas matérias, uma do Globoesporte.com e outra da UOL, trazendo alguns detalhes também de bastidores sobre essa decisão do Santos, em conjunto com o staff do Neymar, de preservá-lo para esse clássico contra o Corinthians. Então vamos começar inicialmente com a matéria do Globoesporte.com, que o título é o seguinte: bastidores, sem lesão, Neymar fez teste em hotel do Santos e ficou fora por medo de estourar. E aí a matéria fala o seguinte: Neymar foi vetado pelo Santos da semifinal do Campeonato Paulista contra o Corinthians no último domingo, sem ter lesão constatada. Isso é importante, né? A matéria traz que foi vetado também pelo Santos e também fala que não tem nenhuma lesão constatada, né? Seria um desgaste. E aí a matéria segue dizendo: o atacante passou por uma avaliação de 14 minutos no hotel da equipe em São Paulo, na concentração, e não conseguiu estar à disposição para o jogo. Havia o receio do staff de que forçar a atuação de Neymar poderia transformar o incômodo em uma lesão séria. Uma contusão tiraria o craque não só do dia a dia de treinamentos do Santos, mas também da lista de convocados da seleção brasileira para os 2 jogos das eliminatórias no fim do mês. O Brasil vai enfrentar Argentina e Colômbia. Neymar está na lista de Dorival Júnior pela primeira vez desde outubro de 2023. E aí, isso é uma coisa que eu acho que é importante a gente focar também, que nesse momento mais passional, nosso lado torcedor fica bravo por conta da ausência do Neymar, do tipo, ele se preservou para jogar pela seleção. Só que se ele tem um desconforto, se o exame mostrou que o CK dele está alto, e o que é o CK? O CK a gente sempre traz aqui, que é o seguinte: o risco de lesão do jogador caso ele force durante o treino, durante um jogo de alta intensidade, como é um clássico contra o Corinthians valendo vaga para uma final. Então, a chance de ter uma lesão mais séria, né, caso ele fosse a campo contra o Corinthians, iria prejudicar o Neymar não só na seleção brasileira, mas também o Santos. Imagina se o Neymar entra contra o Corinthians e ele sente uma lesão, fica fora por 2 meses. Estamos em março. O contrato do Neymar com o Santos, até onde a gente sabe, né, a gente não sabe se ele vai renovar, é até o meio do ano. E aí, se o Neymar se machuca? Não é só por conta também da seleção brasileira. Lógico que existe essa preocupação, porque também é um jogo, 2 jogos, né, melhor dizendo, importantes para a seleção brasileira. Mas a gente também tem que pensar no próprio Santos. E aí, não é o momento para a gente debater Santos e Corinthians aqui, né? Já fiz isso em outro vídeo, mas dava para o Santos ter se classificado contra o Corinthians sem o Neymar. É que o Santos também não jogou bola. Mas e se o Santos tivesse classificado contra o Corinthians? Eu tenho certeza que o discurso seria: pô, Caixinha tá certo, poupou o Neymar. Porque aí, se o Neymar jogasse,
seria risco para a gente, seria risco para a seleção. Mas tá vendo? O elenco do Santos é bom, não precisou do Neymar. Tenho certeza que esse seria o discurso. Então, não quero ser emocionado ao ponto de pensar que a ausência do Neymar no Clássico foi apenas por conta da seleção. Foi, claro, por conta da seleção, mas o próprio Santos. Imagina se ele se machuca, né? Enfim, continuando. Relatos ouvidos pelo GE dão conta de que o camisa 10 ficou bem chateado com a situação e chegou a se emocionar ao falar com os jogadores antes da partida. A pedido do técnico Pedro Caixinha, ele foi com o time à Neoquímica Arena, mesmo sabendo que não poderia estar em campo. E aí, eu vi muita gente falando, né? Ah, mas o Neymar é pipoqueiro. Ah, mas o Neymar é isso, o Neymar é aquilo. Se nós que torcemos para o Santos, a gente já ficou incomodado com essa situação da ausência do Neymar, né? Porque fez lá a brincadeira, falando que os jogadores que tem que ter medo dele, né? O time adversário que tem que ter medo dele, brincou lá com o MC, falando que é para torcer para não dar Santos e Corinthians e tal. Imagina o Neymar. Se eu, Nájila, você que está me assistindo, já está incomodado com essa provocação dos rivais, imagina o Neymar. Fominha do jeito que ele é, adora jogar bola, estava com saudade de jogar bola. Será que ele está confortável com essa situação? Acho que não, né? Acho que não. Acho que gostaria de jogar. Fez força para estar em campo, mas acabou sendo vetado. E aí, o GE também traz essa questão do histórico. Histórico pesou. Pesou na avaliação dos médicos do Santos e do staff do Neymar o histórico recente de lesões. O ano passado praticamente sem jogos e a sequência intensa neste retorno ao clube. Houve a percepção de que o craque estava suscetível a um problema sério se entrasse em campo. Muito por questões psicológicas também, Neymar é avaliado no Santos como um jogador que não se dosa. Ou seja, pode ultrapassar seu limite físico muito em função do desejo de obter a condição física ideal. E até o Neymar, né, teve um momento quando ele volta para o Santos que ele fala, né, que muitas vezes o técnico, alguém do staff precisa falar, ó, dá uma segurada porque senão você tem risco de lesão. Você aguenta só tantos minutos. Ele sempre quer mais, né? E isso pode ser perigoso para o jogador. Volto a dizer, poderia lesionar algo mais sério e ficar fora tanto da seleção como também do Santos. Então essa é a apuração do GE e aí também tem uma apuração da UOL que traz o seguinte: a matéria com o título Neymar se preservou contra o Corinthians para não desfalcar a seleção. E aí a matéria fala também sobre a CBF, como a CBF foi sendo informada, ficou sabendo sobre essa situação física do Neymar. Então a matéria fala: a CBF soube da situação de Neymar na quinta-feira, quando ele reclamou de dor na posterior da coxa esquerda e virou dúvida para o Campeonato Paulista. Mais cedo, na mesma quinta, na convocação, a comissão técnica de Dorival Júnior não sabia dos problemas e achava que o jogador estava 100%. A tendência é que Neymar siga convocado e possa disputar as eliminatórias. Os próximos dias serão decisíveis para confirmar a viagem de Neymar e também para Dorival saber por quantos minutos terá o camisa 10 à disposição. E é uma coisa que é importante a gente falar aqui, que o Neymar ele sentiu esse primeiro desconforto na posterior depois do jogo contra o Red Bull Bragantino, né? Ele sente ali durante a partida, pede para ser substituído, inicia o tratamento com gelo. Logo após a partida, ele vai às redes sociais, tranquiliza, fala que só sentiu um incômodo, pediu mais por precaução para ser substituído, né? Para não evoluir para algo mais sério. E ok, foi reavaliado, o Santos não identificou nada mais sério. Ele foi para o Carnaval com outros jogadores do Santos e tal, se reapresentou na quarta-feira sem nenhum problema, treinou. Na quinta, participou de mais um treino do Santos e aí, após esse treinamento, na quinta-feira, o Neymar chega para o Pedro Caixinha e fala: olha, senti um problema na coxa, um desconforto. Ele é reavaliado, ele faz exame e nesse exame não consta, de acordo com informações, uma lesão, mas consta a questão do CK alto. Ó,
se entrar em campo, tem risco de ter uma lesão, tem risco de se lesionar e ficar fora por mais tempo. Então foi uma decisão em conjunto, tanto do staff do Neymar, como do staff do Santos, né? O departamento médico do Santos, o Caixinha, enfim. Eu, Nájila, acho que o grande problema, na minha visão, tá? Não estou falando que é o correto, foi essa falta de comunicação. Se na quinta-feira o Neymar sente um problema e o Santos vem a público, solta uma nota e fala: olha, Neymar, após o treinamento desta quinta-feira, o atacante Neymar sentiu um desconforto na posterior e vai ser reavaliado, a gente meio que já imaginava o que poderia acontecer. Pô, será que o Neymar é dúvida para o Clássico? Né? O que será que aconteceu com o Neymar? E dá a entender que foi um problema pontual nesta quinta-feira, e não um problema que vem se arrastando desde o confronto contra o Bragantino, posso estar enganada, tá? Pode ser que você discorde agora, nesse momento, comigo nos comentários. Ah, Nájila, acho que não ia mudar nada. Mas eu acho que talvez o torcedor não ia levar de forma tão emocional assim essa questão, porque de fato aconteceu na quinta-feira, né? Poderia, por exemplo, hoje ou amanhã, numa reapresentação do elenco, o Neymar sentisse alguma coisa, né? Enfim, questão muscular às vezes é previsível, às vezes é imprevisível. E outra coisa, não teria levado o Neymar para o jogo. Ah, mas o Neymar queria dar uma força para os jogadores do Santos. Desce essa força no hotel, até mesmo no vestiário, mas a partir do momento que você pega a camisa 10, prepara, né, faz toda a preparação lá, como se o Neymar fosse para o jogo, tivesse condições de jogar, desculpa, você não enganou o Corinthians, você enganou o torcedor. De ter um jogador em campo não, no banco de reservas, que não poderia estar em campo. E aí parece que foi uma decisão do Caixinha, né, que quis relacioná-lo para a partida. Eu não teria relacionado. Não quero dizer que, sei lá, não foi o Neymar para o banco, foi o Lucas Meirelles. O Lucas Meirelles resolveria. Não estou querendo dizer isso. Mas eu estou querendo dizer a questão de expectativa. Eu estava acompanhando o jogo e toda vez que alguém ia para o aquecimento e a gente não via o Neymar, a gente falava: putz, mas o Neymar não vai entrar hoje? Ah, mas o Neymar poderia bater pênaltis. Isso também foi uma questão que foi comentada, né? Se fosse para pênaltis, o Neymar poderia ser um dos batedores do Santos. Enfim, eu acho que a condução dessa situação, na minha visão, tá? Na minha visão, Nájila, eu tô falando só pela Nájila, por mim, gostaria de saber que ele sentiu esse incômodo na quinta-feira. Pode ser que para você que está me assistindo, não surtisse efeito ser avisado ou não. Mas eu, Nájila, acho que poderia ter avisado. E outra coisa. Ah, mas o Neymar quis se preservar para a seleção brasileira. A gente também não pode ser ingênuo de achar que só o Santos é importante para o Neymar. Para mim, Nájila, a minha prioridade é e sempre será o Santos. A seleção brasileira, vou torcer quando estiver na Copa, em outras competições, sempre tô lá torcendo para a seleção brasileira, mas a minha prioridade é o Santos Futebol Clube. Então, eu, Nájila, e a maioria dos torcedores do Santos vão priorizar o Santos. O Neymar e qualquer outro jogador que jogue em clube e seleção vai querer pensar nos dois. Vai querer pensar em jogar na seleção e jogar no clube. Ah, mas é o clube que paga o jogador. Sim, só que pensa, você é um jogador de futebol profissional. Você vai querer ter boas condições nos dois. E, infelizmente, essa questão muscular tirou o Neymar de uma semifinal de Campeonato Paulista. O jogo mais importante do Santos até aqui. Mas aí eu te pergunto, valeria a pena insistir, correr o risco de ter o Neymar em campo e ele se machucar? Porque imagina se ele se machuca, não resolve absolutamente nada para o Santos, se machuca, se lesiona, vira um problema para Pedro Caixinha e Dorival Júnior. Vou dar um exemplo aqui. Você pode achar que é exagerado, você pode achar que faz sentido, mas
O próprio Diego, na final contra o Corinthians, em 2002, não tinha condições de estar em campo. Quis estar em campo. Não conseguiu ajudar. Teve que ser substituído. Entende a comparação? Às vezes, o querer não é a melhor escolha. Ah, Nájila, mas e a questão sobre o carnaval, que eu já estava até me esquecendo de falar? Neymar não errou em ir para o carnaval? Ele poderia ter se preservado, e aí eu falo na questão de opinião pública, ele poderia ter se preservado e não ir para o carnaval, porque vai que o Santos é eliminado do Corinthians, e aí eu não tô nem dizendo dele ter lesão ou não ter lesão. O Santos poderia muito bem com o Neymar 100% ser eliminado pelo Corinthians, poderia. E aí o pessoal vai falar, tá vendo? Neymar estava mais preocupado com o carnaval do que com a semifinal. Poderia ter se resguardado perante a sua imagem, né, pública, porque tudo que acontece com o Neymar vira, né, algo maior. Mas, sinceramente, não acho que foi isso que fez com que o Neymar não tivesse condições para o jogo contra o Corinthians. Da mesma forma, o Soteldo também estava lá com o Neymar na Sapucaí, e não acho que foi por conta da ida do Soteldo a Sapucaí que ele não fez gol, que ele não fez uma boa atuação contra o Corinthians, né? Se o Basso tivesse jogado, o Rincon, enfim. Eu acho que torcer para que o Neymar não tenha nada sério, nenhuma lesão séria. Acho que ele vai para a seleção, até porque se não é lesão, é apenas desconforto. Temos 10 dias aí até o jogo da seleção brasileira para ele se recuperar. E torcer para que no próximo jogo do Santos, Neymar esteja em campo e possa nos ajudar nesse começo de Campeonato Brasileiro contra o Vasco, dia 30. Se eu não estou enganado, é fora, né? Fora de casa, esse jogo contra o Vasco. Enfim, falei bastante hoje, hein? Quero saber a opinião de vocês. Tô tentando ser justa aqui. Não é nem querer passar pano, nem querer ser emocionada demais. Estou querendo tentar ter um equilíbrio aqui, tanto do meu sentimento como, né, dos fatos cronológicos, como as coisas aconteceram. Mas eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários, tá bom? Todas são muito bem-vindas, concordando ou discordando de mim. Faz parte do jogo, cada um tem a sua opinião, tá bom? Grande abraço para vocês e até a próxima.